Olá pessoal, então na semana passada, no dia 3, foi o Dia Mundial das Abelhas. Então isso me deu a ideia de lançar um novo quadro no canal, que vai ser, nós vamos começar a falar um pouco sobre as abelhas, né? Essa é uma das minhas novas paixões e eu vou começar a falar então em algumas, a gente conhece, né? As pessoas conhecem muito a apicultura, que é a arte da criação de abelhas europeias ou africanas. As abelhas do gênero Apis são abelhas que existem na Europa, existem também na África. A criação dessas abelhas ela é muito antiga. Já se sabe que os egípcios criavam essas abelhas para a coleta do mel há 3.000 anos atrás, e de lá para cá o ser humano foi cada vez melhorando mais as técnicas, e hoje a espécie mais famosa de todas, que é a Apis mellifera, se tornou uma abelha altamente produtiva de mel. Estima-se que uma caixa de Apis mellifera nas estações do verão e da primavera possa produzir até 30 litros de mel por mês, o que é uma quantidade bem grande. Apis mellifera geralmente tem uma caixa com até 30 mil indivíduos, é uma caixa bem grande, bem volumosa, muitas abelhas. A criação dessas abelhas tem vantagens e tem desvantagens. Qual é a vantagem da criação das abelhas? As abelhas são as grandes polinizadoras da maioria das espécies cultivadas pelo ser humano. Então estima-se, né, alguns cálculos sugerem que até 75% das espécies cultivadas pelo ser humano dependem das abelhas. A Apis mellifera é uma grande produtora de mel, né? E o mel é um alimento, além de delicioso, ele também está associado à prevenção de algumas doenças. Não tem pesquisas realmente comprovando, mas tem pesquisas que sugerem que ele é bom como uma prevenção de doenças. E outra vantagem de Apis mellifera também é que ela vai produzir própolis, cera, que são também materiais usados pelo ser humano. Qual é a desvantagem? A desvantagem da criação dessas abelhas é que, primeiro, que em geral elas são invasoras. Por exemplo, no Brasil elas são uma espécie invasora, elas não são nativas do Brasil. Elas foram introduzidas no Brasil mais ou menos por volta dos anos de 1650, certo? Com algumas caixas sendo tragas da Europa. E de lá para cá ela se espalhou por todo o Brasil. É uma abelha altamente adaptável, é uma abelha que tem mecanismos de detecção de flores que tem pólen e néctar muito sofisticados. Então elas conseguiram se espalhar por todo o Brasil. Então é uma espécie exótica, é uma espécie invasora, e isso é um problema, porque ela vai competir com as espécies locais. O segundo problema é a questão dos ferrões. A Apis mellifera é uma abelha com ferrão. E o ferrão de uma única abelha, em geral, não provoca problemas graves, a não ser que você seja alérgico, aí você corre o risco até de choque anafilático. Mas se você não é alérgico, a ferroada de uma abelha não é um problema. Aliás, tem até algumas pesquisas que estudam o veneno delas para fazer alguns remédios. No entanto, aqui no Brasil nós temos muitas abelhas que foram africanizadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que se pegou uma linhagem de abelhas africanas e se cruzou com essas abelhas europeias que eram criadas aqui no Brasil. E com isso se criou, né, uma linhagem muito agressiva. E existem relatos então de pessoas que são picadas por abelhas africanizadas que podem levar 200, 300, 400 ferroadas. E aí, com essa quantidade de ferroadas imensa, o risco de choque anafilático ele é muito grande, certo? Então esses são os inconvenientes. Claro que, de novo, ela é muito importante para a polinização. Não estou dizendo que elas devem ser destruídas, devem ser acabadas. Não isso. Tá? Mas nós temos algumas outras alternativas. Por exemplo, você sabia que existem abelhas que não têm ferrão? Não sabia? Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre elas.